No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 27 e 28, surge uma grande indagação acerca de quem era Jesus. Uns diziam que ele era João Batista. Outros afirmavam que ele era Elias. E ainda alguns propunham que ele era um profeta. Interessante é que se a gente cai dentro deste atual contexto em que nós estamos vivendo, todos nós também temos visão distorcida acerca de quem é Jesus. Agora, hoje mesmo, estava vendo um vídeo de um apóstolo vendendo sementes. E esta compreensão vendendo sementes por R$1.000 cada semente, escrito na semente uma frasezinha bíblica, demonstra que mesmo no contexto do Evangelho hoje, poucas pessoas sabem quem Jesus é. A semente ele estava propondo, conseguiu escrever na semente: "Sê tu uma bênção". E essa semente era para ser plantada, e a proposta de ensinar sendo essa semente, cada folha estaria escrito também na folha da semente, tornaria numa árvore ou um fruto qualquer, "Sê tu uma bênção". E a gente percebe que até nos dias de hoje, ou as pessoas sabem, nesse contexto é um líder, se denomina apóstolo, e a gente percebe o quanto eles também têm uma mal informação acerca de quem é Jesus. Para este líder, Jesus, trazendo para o conceito da teologia, é alguém que se enquadra no conceito do panteísmo: tudo é Deus, Deus é tudo, porque a própria semente já trazia o resultado da bênção daqueles que a comprassem por um valor simbólico, R$1.000. Ele está passando necessidade aí no Brasil, está buscando aí o Corona Voucher, ou Vale, né? E recebe R$600 para manter-se por um mês. O apóstolo vendendo a semente por R$1.000. Aqueles que não pudessem pagar R$1.000, então por R$500. E aí ainda fica esta mesma indagação no ar: quem é Jesus? Ele é um profeta? Ele é Elias? Ele é João Batista? Quando a gente trabalha o Cristo histórico dentro da teologia, alguns afirmam que Jesus ele não morreu na cruz. Os discípulos resgataram ele, levaram ele para o Tibete, tornou-se um monge budista e teve filhos e filhas. Outros propõem que Jesus falhou na sua missão, porque então ele morreu na cruz e não conseguiu trazer de fato aquilo que seria um projeto de resgate, de libertação do mundo. Da mesma forma, hoje, tudo que nós encontramos é uma falsa percepção de Jesus, porque a igreja está barganhando com o nome de Jesus. Para alguns segmentos do cristianismo, Jesus é prosperidade. Para outros segmentos do cristianismo, Jesus é aquele que te promete por cabeça e não por cauda. Outro segmento do cristianismo, Jesus é aquele que se submete à confissão positiva do fiel, ou seja, Jesus torna-se um secretário. Um outro segmento do cristianismo, é muito comum ouvir pessoas orando e falar: "Eu decreto a minha bênção e a minha vitória", como se o homem tivesse condições de decretar alguma coisa para Deus, ou mesmo para o mundo espiritual. E depois de todos ali perceberem a indagação dos discípulos, da sociedade judaica mesmo, Jesus volta para os discípulos e ele afirma, ele faz a mesma pergunta: "E vocês, que dizem que eu sou?" 12 homens. Com certeza todos ficaram ali também esbabacados, tentando buscar uma resposta viável, um libertador do jugo de Roma,
um nacionalista, um guerrilheiro, é quando então o próprio Pedro propõe: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é? Então esta revelação de quem Jesus é, ainda segue o mesmo parâmetro de Jesus falando para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou de fato quem eu sou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E assim, irmãos, para muitos de nós que já somos cristãos, que já tivemos a consciência da salvação lá atrás, no início da nossa fé, em detrimento desta nossa jornada, desta caminhada, hora outra, a gente se perde também pelo caminho, esquecendo quem de fato era Jesus, quem foi Jesus, o que Ele fez. Será que Jesus me entende? Será que Jesus me compreende? Será que Jesus de fato existe? Será que Ele me prospera? Será que Ele vai me dar carrão? Será que Ele vai me dar uma casa boa? Será que Ele vai me fazer um empresário bem-sucedido? Fico pasmado porque tudo isso a igreja está mostrando como sendo a realidade do Cristo, de Deus. E para um segmento do cristianismo mesmo, todos que fazem campanha lá, saem empresários bem-sucedidos e depois vão contar aí de seus milhões que já tem em conta bancária, das suas casas que já tem dentro de condomínio fechado e da quantidade de empregados que tem. Estava até questionando, bom, então quer dizer que caso esses empregados deste irmão que fez campanha nesta igreja, eles estão trabalhando para eles, não podem ser crentes, porque para dentro desse conceito desta igreja, todos quantos fazem campanha ali vão ser muito bem-sucedidos, seja com a gota ungida, seja com a terra de Israel, seja com o óleo ungido, seja este outro apóstolo aí que eu falei mesmo, vendendo uma sementezinha escrito nela, ser tu uma bênção. Se você comprar esta semente e plantá-la, então você vai ser uma bênção mesmo, e os R$1.000 que você pagou é uma forma de estar frutificando para ter uma colheita farta. Então a gente pega também o conceito da fé cristã hoje, não estou falando da fé cristã séria, mas deste tipo de gente que tenta barganhar ou negociar com aquilo que não se pode negociar e banaliza o Evangelho, ridiculariza o Evangelho, faz do Evangelho uma coisa que ele não é. Tempo atrás eu estava falando, e até escrevi alguma coisa, processo de coisificação da igreja. Se a gente não tiver uma verdadeira noção de quem é Jesus, a gente coisifica a igreja. E nós nos tornamos também coisinhas. Pessoas sem noção, sem razão lógica, sem perspectiva. E quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus, olhando para ele, fala, pois é, tu és bem-aventurado, porque quem te revelou isto não foi carne e sangue, ou seja, não foram homens, mas o meu Pai que está nos céus. E Jesus, ele é a revelação do Deus Todo-Poderoso, que é invisível e que traz a sua visibilidade no seu próprio Filho, em se prostrando diante deste Jesus, como sendo a revelação do Pai mesmo. De fato, você vai compreender quem é Jesus e talvez a última coisa que você vai querer mesmo é granjear ou angariar ou barganhar com o reino de Deus, tentando ter aí a sua projeção socioeconômica e assim por diante, mas sobretudo sabendo que verdadeiro cristão ele só projeta na dimensão do sal e da luz. Ele não está muito preocupado com riquezas deste mundo, porque a riqueza maior que ele já traz para a sua alma e para a sua vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero deixar para vocês nesta reflexão deste café esta mesma proposta. Não veja Jesus como fim para você alcançar os meios, mas vê Jesus como sendo o meio próprio, aquele que te produz vida eterna, aquele que te conduz para a vida eterna, aquele que te salvou, aquele que te redimiu, que te resgatou, que te tirou das trevas, que
te ligou ao Pai, te regenerou em Cristo Jesus, para que você possa de fato ter esta certeza de que aqui a gente vive, mas com a visão um pouco mais além. A nossa visão é para colar, porque a função da igreja, sempre falo isso aqui na nossa igreja, é uma frase de Dom Robson Cavalcante, a missão da igreja é proclamar o reino de Deus, ou anunciar o reino de Deus na sua maior densidade possível, que será consumado ali e além. Então, como cristão, você tem uma missão, anunciar o reino de Deus. O Evangelho, ele não te chama para avareza. Então, toda igreja que te oferece aí um resultado material, socioeconômico, viável, está te chamando para avareza. E se te chama para avareza, o seu coração fica neste mundo. Quebra da avareza já é uma possibilidade de tentar começar a compreender o reino de Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Com isto, quero deixar esta reflexãozinha. Compreenda no Jesus verdadeiro, compreenda, põe seu coração no Cristo verdadeiro. Não olhe para este Cristo prefabricado, nem da prosperidade, nem da confissão positiva, mas olhe para o Cristo da cruz, que te chamou, que te trouxe a consciência de que você é pecador, que te redimiu, que te chama também para resgatar outros mais deste círculo religioso idiota, do ponto de vista de estar idiotalizando mesmo a consciência humana, e anuncia o Cristo da salvação, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, sobretudo aquele que ama. Fiquem na paz. Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Beijo no coração. Até amanhã.